Vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre volume e intensidade, tá? O que é volume? Se a gente falar sobre volume, de forma geral, vamos usar a física aí, né? Se eu tenho 1 litro de água dentro de uma garrafa e eu coloco mais 500 ml, eu tenho 1,5 litro, então eu tenho maior volume, tá? No treinamento, também é dessa forma, tá? A gente pode separar o volume de várias formas, né? Quantidade de exercícios, quantidade de séries no treinamento, quantidade de repetições. Vou dar alguns exemplos. Você vai fazer hoje um treino de perna, certo? Então você vai fazer agachamento. Então, se você fizer 4 séries de 10 repetições, é um volume X. Se você fazer 5 séries de 10 repetições, você teve um aumento no volume trabalhando a variável série. Mas se eu continuar fazendo 4 séries, em vez de fazer 10 repetições, fazer 12 repetições, também aumentou o volume. Porém, eu trabalhei a variável repetição, tá? Então, o volume, ou se eu quiser fazer assim, eu tenho toda segunda-feira tendo perna. 4 séries, 10 exercícios. Desculpa, 4 séries, 10 repetições. E eu também coloco um treino de perna na quinta-feira, onde eu faço mais 2 séries de agachamento com 10 repetições. Eu não mexi no treino de segunda-feira, mas eu adicionei mais 2 séries com 10 repetições na quinta-feira. Na semana, eu aumentei o volume, porque o volume semanal vão ser 6 séries de 10 repetições cada série. Então, isso também é volume, tá? Então, basicamente, volume é isso. Trazendo para outros esportes, pode ser, vamos falar sobre corrida, todo dia eu corro 5 km. Ou 5 vezes por semana, 25 km semanal de corrida. Esse é o meu volume de corrida. Se eu colocar no sábado mais uma rodagenzinha ali de 5 km, 3 km, aumentei o volume. Ou se eu aumentar os quilômetros por dia, vamos correr mais 500 metros por dia, na semana eu vou ter mais 2,5 km a mais. Então aumentei o volume, tá? Então isso é volume. Intensidade. A intensidade, ela é uma variável que ela pode ser proposta de várias formas. E quanto mais você trabalha entre o volume e intensidade, você mexe as respostas fisiológicas do seu corpo, tá? Eu vou tentar explicar para vocês aqui. Vamos lá. Intensidade. Se eu corri 5 km a 10 km por hora, tá? Vão ser 30 minutinhos correndo. Então, eu fiz uma intensidade X. Cálculo de intensidade X. Aí eu vou falar assim, eu quero que seja mais intenso, certo? Então eu posso ou aumentar o volume, que a intensidade ela vai ficar mais pesada, porque eu vou correr mais, ou aumento a velocidade. Rafael, é igual? São iguais? Não são iguais, tá? Isso é o grande barato no volume versus intensidade. Dependendo de como eu trabalho esse atleta, eu gero respostas fisiológicas para ele de forma diferente, beleza? Vamos dar exemplo. Na musculação, sobre hipertrofia. Se eu faço com esse aluno 6 repetições, tá? Com 100 quilos num supino, eu estou trabalhando uma intensidade de força, trabalhando a valência de força, onde eu vou gerar uma hipertrofia tendenciando a hipertrofia miofibrilar. Pela tensão, vai gerar essa plasmática? Vai, mas a grande parte vai vir do treinamento tensional, 6 repetições, bastante carga, gerando ali uma tendenciando a hipertrofia miofibrilar. Só que se eu quiser mexer na intensidade, não consigo mais colocar essa repetição desse cara, porque está muito pesado para ele. Tentar trabalhar uma outra variável de volume e intensidade, onde eu trabalho com ele o mesmo supino, talvez trabalhando um drop set, ou treino de 15 a 20 repetições, e o descanso baixo, eu vou talvez, dependendo de fazer o cálculo, aumentar a intensidade desse aluno e vou gerar respostas fisiológicas diferentes, porque ele vai tendenciar a gerar mais hipertrofia sarcoplasmática. Então, trabalhar entre o volume e a intensidade tem que ter uma noção.
porque você consegue moldar as respostas fisiológicas que você quer para um atleta. Falando sobre corrida, se esse cara ele corre 5 km a 10 por hora e eu boto ele para correr a 12 por hora, eu estou aumentando muito o desgaste desse atleta e a regeneração dele vai ter que ser mais prolongada, porque a recuperação é de acordo com o volume e intensidade do treino. Só que se eu abaixo essa intensidade, eu boto esse cara para correr a 7 por hora, que é abaixo que ele corre a 10. Só que eu aumento um pouquinho mais a distância, eu gero mais um gasto de resistência, talvez ele consiga se recuperar um pouco melhor. E eu consigo fazer mais vezes, volume maior, com uma intensidade menor, mais vezes na semana. Mas se eu colocar ele a 15 por hora, correndo a 5 km, eu não consigo fazer todo dia, que ele vai quebrar. Então, isso é complexo, tá? Mas é bom entender isso, porque isso define muitas estratégias que você vai fazer com o atleta, beleza? Como ficou extenso, eu vou fechar, depois eu falo do resto.